assim, acho que eu sempre falo que política é um assunto, eu particularmente acho super interessante, quando você tira a ideologia de fora e você entende o jogo político, que eu acho que isso é interessante e que te ajuda literalmente a entender qual o caminho que pode seguir e aonde pode levar o país que a gente mora, a economia que a gente vive e tudo mais, né? Acho que esse é o grande sentido da política, por isso que eu gosto tanto dessa linha política. Aí colocou a ideologia no meio, aí vira o que eu acho e é que nem eu sempre brinco, né? Política, futebol e religião não se discute. Ou se discute de uma outra perspectiva, assim, depende, né? Assim, Não pessoas. se discute ideologicamente, né? Que é que nem, que nem eu brinco sempre o grupo da família, né? Tem essa, né? Acho que tem parte. Eu costumo, quando. Essa é uma grande, né? Naturalmente, por um grande ofício, você perguntou como é que vai ser o meu ano. O meu ano vai ser falando de política com as pessoas, porque as pessoas tendem a falar de política com o cientista político. Eu até tenho um sonho que as pessoas venham falar de mim de futebol, que é o que eu realmente entendo. De esporte eu realmente entendo. Então eu tenho um sonho, eu falei, e aí, São Paulo tal. Mas por hora ainda eu respondo majoritariamente sobre política, Jefferson. E o que eu costumo dizer quando tem essa questão? Olha, tem uma. Isso depende de como é que você quer levar a sua vida. Como é que você quer levar a vida com outro, com quem pensa diferente? Como é que você forma a sua opinião? Se você julga que uma troca de ideias é importante para você formar a sua opinião, tem mais a que discutir mesmo. Agora, se você não julga que outra pessoa, ou seja, da Pode ter algo a família, agregar aí e para que você vai realmente discutir? Mas então eu acho que isso tem muito a ver uma postura com a vida mesmo, assim. E a política é um pouco. Eu também não debato coisas que eu também não acho que a outra pessoa pode. E que não tem nada a ver com política. Alguém que nunca debateu, nunca viu um jogo de futebol. Você vai perguntar se um jogador é bom ou ruim para a pessoa que nunca viu futebol? Também não pergunta, né? total, Vai total. perguntar para alguém que, pô, eu sei que essa pessoa vê o jogo, gosta, sabe quem é. Agora, para quem nunca viu, também não vou debater. Então, eu acho que é um pouco isso. Como é que cada um quer levar política na vida? Né? E eu não estou falando agora, tirando o impacto no mercado, essas questões, um pouco ampliando como é que a pessoa vai ter de postura com política em ano eleitoral? Acho que essa resposta passa, de como é que você quer levar a sua vida, como é que você dá importância à troca de ideias com alguém que potencialmente pensa diferente, se você tem essa disposição em ouvir, em eventualmente ponderar alguma coisa que alguém que pense diferente pode colocar. Se não, porque qualquer que seja a razão, isso aí não me compete. Isso não é do âmbito do cientista político, entendeu? Assim, isso está em outro campo, que a gente não tem muito a dizer. O que eu acho que a gente tem a dizer tem implicação para as nossas vidas, escolhas políticas. Acho que isso ficou cada vez mais claro. E o que é política? Se me perguntar o que é política, tem muita definição, tem anos e anos, tratados, livros, coisa boa, coisa ruim, muita gente já escreveu. Agora tem um elemento que é política é o espaço do poder. É poder, é relação de mando e obediência, que nas democracias é feita pelo Estado democrático de direito, é o poder das leis e não dos homens, né? As leis que são criadas pelos homens, mas né? leis que são criadas pelos homens. Então é disputa de poder de quem manda, de quem obedece nesse sentido. Quem manda não pode tudo, não pode tudo. Quem obedece, quem faz parte de uma comunidade política, está dentro desse jogo. E aí é uma luta que não é moral, ou não é essa moral da moral religiosa, da moral do bem contra o mal, da moral do é uma outra ética, né? Uma outra forma de você enxergar, porque realmente pesado, assim, é um jogo desses pesado. E aí, enfim, tem que ver o quanto que cada um quer se aproximar disso. Tem um artigo, né, muito o que chama da liberdade dos antigos comparada à liberdade dos modernos, que está ali no contexto da Revolução Francesa, no contexto dessa ideia de participação. Tal.
O Benjamin Constant, autor desse texto, ele fala um pouco, olha, o indivíduo na vida, o principal indivíduo, ele não quer tratar da coisa pública. Ele quer seguir a vida privada dele, entender os interesses privados dele, ele não quer essa participação direta. Ele, na verdade, quer o privado. Essa ideia que a gente tem, democracia antiga, né? Nas cidades-estados gregas, enfim, que é o berço, que começou a ter ali alguma percepção, é que assim, os caras estavam decidindo se eles iam para a guerra ou não, entende? Então, aí tinha um interesse ali de participar, porque é com quem que nós vamos guerrear, como, aonde. Então, tinha que ter essa participação direta, porque é isso, você está indo pro conflito, né? Com a diversidade, com a modernidade, a coisa tem muito interesse. Então, tem gente que fala assim, não, eu não quero coisa, eu quero cuidar aqui da minha vida privada, dos meus negócios, dos meus afazeres. Então, são opções que as pessoas fazem de vida. O que a gente não pode perder em mente é para quem está aplicando, essas coisas impactam. Né? O Brasil está passando por um período difícil, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, essas coisas conversam. E, de novo, para quem quer fazer uma boa análise de conjuntura, me parece que faz sentido tratar a política sob esse olhar que a gente está conversando aqui hoje. Você sempre abriu espaço, enfim, sempre foi uma das marcas suas aí como alguém que está operando e circulando entre o mercado financeiro. Porque eu vejo como extrema importância, tento ser o mais direto possível. Então, quando eu falo direto olha, está acontecendo isso e esse é o reflexo que isso tem na economia e, consequentemente, no mercado financeiro. Sem senso de julgamento se é certo, errado. Aí entra aquela coisa, né? Entra o profissional do mercado financeiro, depois entra o cidadão. Né? Talvez como cidadão, talvez eu não concorde com tudo isso, mas com o mercado financeiro não é questão se eu concordo ou não concordo. Qual reflexo isso tem e como eu vou reagir a esse reflexo que isso tem. Ponto. Né? Que eu acho que isso é muito importante. E entender a política e buscar, mesmo basicamente entender a política, eu acho super importante. Importante. Uma das coisas que eu não consigo me colocar, eu tenho por uma opção de vida, me colocar na condição de orientar alguém a fazer alguma escolha. É difícil, né? Eu não quero, assim, essa não é nem algo que eu não me encontro em condição de fazer isso, técnica, ética, moral, nem por nenhum aspecto. Porque a resposta para isso, ela depende de uma pergunta anterior, que é como é que o indivíduo quer levar a vida dele. E eu não sou árbitro, não sou, né, não é da tarefa do cientista. Eu acho, na minha modestíssima opinião, que não é a tarefa do cientista político, por alguém que entende. Não é isso que a gente faz. Né? Depende de como cada um quer levar a vida privada e a relação da sua vida privada com o debate público. Isso é uma escolha de cada um. A gente é afetado. Escolha participar ou não participar. Com maior ou menor proximidade, com maior ou menor grau de vulnerabilidade, é verdade. Mas afetado somos. Agora, como é que cada um quer se posicionar diante disso? É uma outra pergunta. O que o cientista político, quem faz pesquisa, quem faz que, em tese, é a sua especialidade, é ter mais instrumentos para quantificar essa relação de poder, que não é fácil. Você me pergunta, o que gera poder? Né? É difícil pra caramba. Então, esse cara tem 2 atributos. Ele consegue quantificar melhor, ele sabe quais os indicadores de tal elemento, de tal aspecto do poder. Então, ele tem um estudo, uma cabeça destinada a isso. Vamos quantificar uma relação de poder. E ele tem uma postura, por conta de saber que é um jogo não moral, que é um jogo com todas essas características, ele, em tese, deveria se envolver menos nesse sentido da paixão. Tá? Essa é a minha leitura. Mas, sobretudo, a primeira parte. Alguém que consegue quantificar relações de poder. Você vê pessoas, colegas cientistas políticos, que são mais ou menos envolvidos no debate público, que extrapolam isso que eu estou mencionando aqui.
É também, de novo, uma questão de visão de mundo, de opção que cada um faz de como participar. Então, acho que isso também é importante, como tem uma exposição muito grande agora de analistas políticos. Analista político não necessariamente faz ciência política, isso é um outro também ponto importante, mas seja como for, acho que tem gente que tem graus de inserção que variam. Então, acho que quem está recebendo essa informação, do ponto de vista do mercado agora, tem que saber fazer essa triagem. Conseguir entender quem se expõe, por que se expõe, de que forma se expõe, se está dando uma simples opinião, se está dando um argumento, se está dando um cenário, se o cenário é carregado de componentes dessa avaliação subjetiva, se não é. Isso também, você vai ler uma coluna de jornal, você vai ler um artigo. E até qual isso o objetivo importante. disso, né? Você quer incentivar o quê? Qual lado? Né? Então tudo tem que estar no crivo, não tem santo.